Olá, seja bem-vindo ao vlog da Kátia e eu quero conversar com vocês sobre o filme A Baleia. Faz dias que eu assisti, faz dias que quero comentar, mas só hoje eu tô tendo um tempinho, então vamos conversar sobre. Quero dedicar esse vídeo ao grupo Vai Ter Gorda, porque o grupo Vai Ter Gorda, do qual eu já fiz parte, já participei de movimento deles, é um grupo muito bom, que luta muito pela causa plus size, mas cometeu uma falha, que foi fazer um comentário que eu achei muito negativo sobre o filme A Baleia. Porque eles dizem que o filme é gordofóbico, criticam o nome do filme, mas isso só mostra o quê? Que infelizmente eles não assistiram o filme e só por ver a imagem do professor gordinho e ver o nome do filme, eles acharam que o filme era para detonar a pessoa gorda, e não é. Quero dizer, primeira coisa, o título, A Baleia. Por que esse título? Porque o professor, ele trabalha com literatura. Ele é um professor de nível superior, trabalha com literatura inglesa. E um dos contos mais lidos nos Estados Unidos é o Moby Dick, que é a história de uma baleia. E tem uma redação que uma menina faz falando sobre esse conto no Moby Dick, e ela faz uma crítica muito boa, falando sobre a questão das baleias e tal. E baleia, gente, para os americanos é um animal que eles têm verdadeira fascinação, eles gostam muito. Tanto que você vê o tanto de filme que tem sobre baleia, né? Tem o da Orca, Baleia Assassina, Free Willy e tantos outros. Volta e meia você vê, quando fala de filme de bichinho, sempre aparece uma baleia, né? Alguma coisa. Eles gostam muito de baleia, de golfinho, de peixes. Então, não é porque estão fazendo alusão à pessoa gorda, como aqui no Brasil. Nos Estados Unidos não se chama gordo de baleia. Aqui a gente chama, lá não. E o filme é americano. Então o erro já começa aí. O título A Baleia não tem nada a ver com gordura. E a questão do professor ser gordo, por quê eles escolheram isso? Eu acredito que a grande sacada é porque é a história e porque é um problema que existe muito nos Estados Unidos, que é a questão dos quilos mortais. Existem muitos americanos nessa situação dos quilos mortais, que é uma coisa que a causa plus size não defende. Nós defendemos o respeito às pessoas gordas, mas nós não somos favoráveis a pessoa chegar aos quilos mortais, não. Isso de jeito nenhum, porque isso aí é doença, sim, e precisa ser tratado, né? E o caso do professor é o seguinte: o professor, ele era gordinho, e a história do filme é essa. Ele teve um grande amor, uma pessoa que ele amou muito, e essa pessoa infelizmente comete suicídio, e ele fica em dificuldade para sobreviver sem essa pessoa ser esse grande amor da vida dele. Então ele passa a descontar na comida, ele passa a comer compulsivamente, e aí ele vai engordando, 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 até que ele chega nos quilos mortais, e o filme vai mostrar justamente os últimos dias de vida dele, com esse problema sério dos quilos mortais, né, que dá a impressão, pelo que a gente vê ali, que ele pesa muito mais de 300 quilos. Aí uma coisa que criticaram muito também, por que pegaram um ator relativamente magro, por que não colocaram um gordo para fazer o filme? Gente, para fazer a história daquele filme, não tem ator em Hollywood com aquele corpão, tá? Não tem, então teve que fazer enchimento mesmo. Esse caso do filme A Baleia não é o primeiro que faz enchimento, tantos atores já foi preciso fazer enchimento, né? Você olhar o Harry Potter, por exemplo, o Hagrid, porque ele era filho de gigantes, né? Então ele tinha que vestir, o ator, né, o Rob Coltrane, ele tinha que vestir um enchimento, uma roupa especial para ele ficar gigante. Então assim, faz parte, entende? A história, infelizmente, como não existe atores com aquele corpo, e era aquele corpo ali que o filme pedia, então o ator teve que ser caracterizado, mas isso não é gordofobia, certo? Então entenda, a história do filme é essa. O filme é muito bom, o filme é um drama maravilhoso para você entender relações familiares, entender as consequências das escolhas que nós fazemos. O grande tema do filme é a relação conflituosa do professor com a filha dele, né? Então assim, e as dificuldades dele como um homem obeso nos últimos dias de vida, né? Estados Unidos não tem sistema único de saúde como nós, e saúde
saúde gratuita, não tem, tudo lá é privado, ele não queria pagar para fazer nenhum tipo de tratamento, enfim. Mostram todos esses dramas, faz também uma crítica religiosa, a questão do protestantismo, o meio evangélico que é muito rígido com essa história de relações homoafetivas, que é muito rígido com a questão da salvação, porque o evangélico, no geral, comete muito esse erro, né? Porque eu aceitei Jesus, porque eu sou evangélica, eu tenho o céu garantido, você não tem. Se você não converter para a minha religião, você não vai para o céu. Essa é a visão, e isso eles criticam muito no filme. Essa crítica existe sim, uma crítica religiosa forte, muito produtiva, para fazer a gente pensar. Eu recomendo, inclusive, você evangélico, vai lá assistir esse filme para você repensar um pouco seus conceitos. É um filme muito bom, recomendo para a família toda. Para mim foi uma lição de vida que eu tô até querendo voltar novamente, assistir novamente, porque eu vi muita coisa ali entre a relação do professor com a filha, que eu me identifiquei em relação até a meu filho mesmo. Então eu quero assistir mais, para eu aprender mais, para eu entender, entende? Porque é importante para a gente ver essas coisas para abrir a nossa mente. Então eu recomendo para você. Vai no cinema assistir A Baleia, é um filme muito bom. E tira da sua cabeça que ele é um filme gordofóbico, porque não é não. Ele é um filme, não é crítica. O estado do professor gordo ali, eu creio que o ator escolheu isso para mostrar, porque infelizmente nos Estados Unidos, a questão dos quilos mortais, aqui no Brasil a gente não vê tanto, né? Tanto que hoje em dia a gente vê no Brasil pessoas que às vezes não tem nem 100 quilos e já está fazendo cirurgia bariátrica, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a gente vê pessoas com mais de 200 quilos, 250, 300 quilos. São pessoas enormes, que estão realmente sofrendo, que por alguma razão na vida ficaram compulsivas, passaram a comer demais, engordaram em excesso e hoje fazem parte desse grupo, né? Existe até um programa nos canais pagos, que é o Quilos Mortais, que mostra o sofrimento dessas pessoas. Então, eu acho que o ator quis fazer um alerta para mostrar por que a pessoa fica assim. O personagem do filme, o professor, ele não ficou gordo porque ele quis, foi uma circunstância da vida. Em meio ao sofrimento, ele foi achar consolo aonde? Na comida. E isso acontece com muita gente. Então, a gente tem que saber entender, porque olha, eu sou uma mulher gorda, sou uma mulher plus size, e eu sou uma defensora do respeito pelas plus size, mas a gente não pode passar pano para a obesidade, isso aí não, para a doença não. Você ser uma gordinha com saúde é uma coisa. Agora, a pessoa estar nos quilos mortais é outra coisa. Não se trata de movimento plus size. Se trata realmente de um caso gravíssimo de obesidade que precisa de tratamento. Então, a gente tem que ter o discernimento antes de sair fazendo essas críticas. Assiste primeiro. Observe, tente absorver o contexto. O filme não é brasileiro, é um filme americano. Então, ele existe todo um contexto. Por que esse filme foi feito e para quê? Então, procure entender, tá bom? Antes de fazer certas críticas, para não passar vergonha. Porque é muito triste quando a gente faz uma crítica assim e a nossa crítica não tem lógica, tá bom? Então fica aqui meu recado. Um beijo pro Vai Ter Gorda, que é uma galera que eu gosto demais. Mas fiquem atentos com essas coisas, gente. Cuidado com as coisas que vocês falam, porque a gente tem que falar o que é real. O que não é real, a gente não pode falar. A gente não pode estar passando pano para obesidade, a gente não pode estar passando pano para doença. E a gente sabe que a obesidade é doença. Aqui no Brasil, inclusive, a cirurgia bariátrica já faz parte das cirurgias eletivas do SUS. E a obesidade é, sim, considerada pelo Ministério da Saúde como doença, sim. Então, não é ser gordofóbico. A gente tem que ter cuidado, gente. Porque o excesso de peso é perigoso, sim. Eu mesma estou num processo. Eu já comentei no meu Instagram, quem me acompanha sabe disso. Eu estou num processo de emagrecimento. Eu tive que fazer uma dietazinha, já perdi 11 quilos e pretendo perder mais. Por quê? Porque eu estava infeliz com o meu corpo? Não, não estava. Eu sou Miss, eu sou musa, eu sou feliz, eu não tenho problema com isso. Graças a Deus, com a minha aparência, não tive. Eu engordei no início, teve uma fase da vida que eu sofri. Eu já até falei sobre isso nos vídeos, mas depois que eu descobri o mundo plus size, eu passei a me aceitar, a me entender e fiquei de boa com isso. Só que, infelizmente, devido à minha altura, que é 1,72, os meus pés não estavam mais aguentando o meu peso. Eu tive trombose, depois da Covid, tive Covid também. Então, o Covid potencializou
potencializou as sequelas da trombose. Eu passei a ter muita dor nas pernas, muita dor nos pés e dificuldade para andar. E quando foi em dezembro, eu tive uma intoxicação alimentar bem severa, e nessa intoxicação eu perdi 3 quilos. E nessa perda dos 3 quilos eu percebi que facilitou um pouco a minha vida. Os meus pés estavam doendo menos quando eu andava. Então eu pensei, opa, meu peso tá me prejudicando. Então comecei a fazer uma dieta. Tô seguindo as dicas da doutora Vanderleia Coelho, porque eu já estou na menopausa. Então eu segui as dicas que ela dá. Não é nenhuma dieta, é cortar o alimento que faz mal, procurar os alimentos que vão ornar com o meu metabolismo, o meu novo metabolismo, né? E eu tô fazendo isso, tô seguindo as dicas dela e graças a Deus, com isso eu já tinha perdido 3 quilos, aí perdi mais 9. E assim, eu posso dizer para vocês que melhorou bastante a minha qualidade, eu não tô sentindo tanta dor. Então tô mais tranquila e o meu objetivo é emagrecer mais. Eu gosto de ser gordinha, gosto de participar dos movimentos, eu gosto. Mas infelizmente estava me prejudicando. A estrutura do meu corpo não é para ser gorda, eu não nasci gorda. Eu nasci magra, eu engordei ao longo da vida, né? Então o corpo, ele sente. E eu que sou uma mulher alta, isso prejudica muito na circulação do meu sangue, né? O meu esqueleto, que vai carregar um peso maior. Então assim, a gente tem que pensar nessas coisas. Isso não é preconceito, isso não é ser gordofóbico. A gente tem que ter cuidado com isso. Gordofóbico é eu te criticar, falar que você tá feia porque tá gordo. Não. Pelo amor de Deus, eu não posso dizer que a pessoa ficou feia porque tá gorda, não. Porque se eu tô magra, eu tenho roupa que me serve. Se eu estou gorda, tem roupa que me serve. E eu vou me arrumar e eu vou ficar bonita. Então não tem que criticar ninguém pelo estereótipo. Agora, se esse peso tá prejudicando a saúde, aí tem que ser tratado. Aí a gente tem que lutar para tentar diminuir, para ter uma qualidade de vida. Não é questão estética, não é questão porque eu quero ficar com a barriguinha tanquinho, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, é porque eu quero ter qualidade de vida. É isso que precisa ser entendido. Tá bom? Então um beijo para você, até o nosso próximo encontro, e eu espero que esse vídeo tenha sido útil, e digo para você, se você ainda não assistiu A Baleia, vá assistir, porque é um filme muito lindo, muito bonito, e vá tranquila com a sua pipoquinha, porque o filme não é gordofóbico, não vai te humilhar, você não vai se sentir mal em momento algum, porque esse não é o objetivo do filme. A história é muito linda, vai lá para você assistir, você vai gostar. Um beijo.